No Brasil, 1 a cada 3 pessoas presas responde por tráfico de drogas. O crime tem por consequência inflar o já sobrecarregado sistema penitenciário e proporciona uma guerra ao tráfico responsável por milhares de mortes todos os anos. Este documentário tem como proposta expor o outro lado da moeda. Nós já conhecemos e lidamos diariamente com a realidade da proibição da maconha, mas você realmente já pensou em como seria um cenário onde o consumo no Brasil fosse regulamentado por lei? Te convido a ouvir a opinião de alguns especialistas, ativistas e pacientes da cannabis medicinal, para que juntos possamos repensar a nossa atual lei de drogas. Nos últimos anos, a discussão sobre a legalização da maconha tem acelerado em todo o mundo. Países como o Canadá, Uruguai e Estados Unidos flexibilizaram suas leis sobre o consumo medicinal e recreativo da cannabis. No entanto, no Brasil a tendência se opõe ao resto do globo, e a legalização ainda parece uma conquista distante. Para entendermos o atual cenário da proibição da maconha no Brasil, precisamos entender como ela começou. André Barros, mestre em Ciências Penais, vice-presidente da Comissão dos Direitos Sociais da OAB e advogado da Marcha da Maconha, nos explica as origens da criminalização desta que é a droga mais consumida no mundo. Bom, a primeira lei do mundo que criminalizou a maconha foi do Rio de Janeiro. Foi a Lei de Posturas do município do Rio, aprovada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em 1830, é o parágrafo 7º da Lei de Posturas Municipais. E ela é evidentemente racista, porque ela coloca na sanção escravos e outras pessoas que consumissem o pito do pango. Pango é uma das formas de chamar a maconha, né? E todas as formas elas são relacionadas aos negros, diamba, liamba, fumo de Angola, pango. E o pito do pango era a forma com que os negros fumavam maconha em cachimbos de bambu com a cuia de barro, né? Além das raízes racistas, a aplicação das leis também abre precedentes para injustiças sociais e raciais. Para entendermos o contexto das prisões por tráfico no Brasil, precisamos conhecer a Lei de Drogas. A Lei 11.343 de 2006 discorre sobre a política de drogas no Brasil. No parágrafo 2º do artigo 28, encontramos o texto: para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Ou seja, não há quantidade exata prevista em lei para que se enquadre o cidadão como usuário ou como traficante, e essa brecha pode ser perigosa. Bom, primeiro o seguinte, nós temos no Brasil milhares de pessoas presas, condenadas por tráfico, 99% negros, com pequena quantidade de maconha. Não sei quantos por cento com menos de 10 gramas, com menos de 50 gramas. O presídio feminino, então, para praticamente 70% das mulheres condenadas por tráfico, inclusive por maconha e com menos de 50 gramas de maconha. André Barros deixa claro que tanto a origem da proibição da maconha quanto as consequências dela até hoje se fundamentam e se perpetuam por questões raciais e sociais, com seus principais alvos sendo negros, pobres e moradores das milhares de favelas pelo país. E em uma das maiores dessas favelas, o Jacarezinho, que podemos encontrar a Estufa Coffee Shop. O primeiro coffee shop de favela do país não apenas vende produtos para consumo de maconha, como isqueiros, deschavadores e afins, mas também exerce um papel social fundamental acerca da discussão sobre a legalização da maconha nas favelas. Em dúvida, a gente sempre veio lá de fora, né? A legalização ficou bem gostosa.
legalização é uma pauta que ela é assuntada na escola. Porque um moleque de classe média, um moleque da escola, ele não quer correr o risco, ele não quer nada. Turma já, tipo, marcha da maconha, planta na mente, a gente já buscou fora, a gente é um moleque de favela que buscou fora, a gente já sabia o que estava acontecendo. Aqui dentro ainda é um assunto muito delicado, muito fechado. Porque hoje, o meu pensamento aqui não é nem a legalização da maconha, tipo assim, a favela, porque o asfalto vai conseguir essa parada. O asfalto vai conseguir. A galera que tem grana está envolvida nessa parada, então eles vão conseguir. A minha preocupação hoje é que se legalizar lá fora, como é que isso vai repercutir aqui dentro? Porque a gente sabe, a gente entende. A gente está aqui o tempo todo, a gente cresceu nessa parada, a gente entende. A gente não é vagabundo, a gente não é bandido, a gente sabe como é que funciona. O grande lance é, vai cair a demanda, tipo, a gente vai começar a ter que sair daqui para comprar lá fora, vai inverter o papel, sacou? O moleque da favela continua apanhando quando ele tiver com uma determinada quantidade, a polícia do subúrbio ela ainda vai continuar agindo da forma que ela age há tanto tempo. Porque a abordagem aqui ela é totalmente diferente da abordagem na Zona Sul. No centro do Rio, a abordagem aqui é uma abordagem mais a cadeia, tiro tênis, e mesmo que não tem nada. A abordagem mais agressiva. A gente, como loja, como marca, a gente óbvio que a gente apoia a legalização, a gente tem interesse, né? Como geral, a gente apoia o movimento, onde está todo mundo brigando por isso, todo mundo brigando por essa parada. Só que a gente também está aqui para tentar se legalizar, quando legalizar, a gente quer saber como é que a favela vai estar inserida nesse quadro. Estabelecimentos como a Estufa nos dão um vislumbre de uma das consequências econômicas da legalização. A venda da maconha não é o único meio de fazer renda a partir do cenário onde a maconha seja legalizada. Comércios, estabelecimentos e pontes não para venda, mas para consumo da erva são um grande leque de possibilidades. Fora das favelas, o mercado das head shops e das coffee shops já está a todo vapor. Mas dentro das favelas, a coisa muda um pouco de figura e adquire também um grande e importante papel social. No asfalto, para a classe média, qualquer lugar é lugar de consumo. Sabemos que no Brasil, as leis se estreitam ou se afrouxam variando conforme localidade, alvo e outros fatores. Mas nas favelas não é tão simples existir um lugar onde jovens possam se reunir, consumir maconha e não serem confundidos com traficantes ou bocas de fumo. Nas favelas, não é tão simples como nos filmes, onde as pessoas podem expressar suas vontades, seus hábitos e o hábito de fumar maconha. E é por isso que na Estufa, mais do que falar de maconha, seus proprietários estão preocupados com o impacto cultural e social que o estabelecimento pode proporcionar. A ideia do espaço foi justamente para poder fazer a cultura. Depois que veio essa coisa de pegar a marca e inserir ela dentro desse mercado canábico, desse mundo canábico que tem no Brasil hoje. Então foi mais ou menos isso. Pegar e inserir, mas foi criado justamente para a gente ter um espaço para movimentar a cultura. Depois que veio a ideia de juntar a maconha com a cultura, que norte-americano tipo, tampa muito isso, entendeu? O weed e culture é tudo muito junto, assim, lifestyle da periferia norte-americana. Curtir um rap, fumar uma ganja, fazer os eventos que tem na periferia de lá, pode ser em Nova York, em Atlanta, não importa, Chicago, tem essa cultura. E essa cultura da maconha tão recorrente em outros países é um dos passos fundamentais para que a sociedade passe a enxergar a legalização como um caminho natural. No Brasil, tal naturalização ainda é uma realidade um pouco distante, mas há quem trabalhe por ela. Um desses grupos é o Canal 12, o maior produtor de conteúdo canábico no Brasil e que contribui muito para que o senso comum passe a ver a maconha não como um bicho de 7 cabeças, mas simplesmente como mais um objeto de consumo. Vocês falam muito da questão de não pensar em ser ativista, não me vejo como ativista, mas vocês têm noção de que o conteúdo de vocês é extremamente importante para a legalização, não como um fim, mas como um processo, porque faz com que as pessoas vejam com mais naturalidade o quadro sóbrio versus bêbado versus chapado. Eu acho fenomenal nesse quesito de mostrar para as pessoas como o álcool é totalmente naturalizado para as pessoas, mas ele causa muito mais efeitos
isso. Sim. Fala muito mais, altera muito mais. E esse ele parece ser o quadro mais idiota, desencanado que a gente tem, e ele sempre foi o quadro mais sério, porque a produção dele é muito difícil e a gente levava mega a sério. Quem bebe só bebe, pra que aquilo fosse um experimento mesmo, né? Pra que tivesse esse valor das pessoas assistirem e falar, tá vendo? Realmente, bêbado só faz cagado, olha lá, fumar maconha não vai fazer mal pra ninguém. Tem o movimento, tem um seriado que chama Will and Grace, já assistiu? E na época que ele foi pro ar, assim, ainda era um tabu muito grande a questão do LGBT nos Estados Unidos, né? E ele teve um impacto muito grande na aceitação a pessoa mais mente aberta já de boa, mas a tiazinha do interior lá dos Estados Unidos, ou mesmo, daqui do Brasil, sabe, ter contato com aquilo e ver, puta, é normal, é uma família que tem gente LGBT, e aí? Da mesma forma que, tem um canal do YouTube que as pessoas fumam maconha. E daí? Sabe, eu acho que essa forma de ativismo, pra mim, ela é muito mais eficiente e, é mais prazerosa, sei lá. Passamos algumas horas no QG do Canal 12 e acompanhamos uma gravação para o canal deles, cujo tema era redução de danos. No vídeo, os youtubers falavam sobre o consumo responsável da maconha e de outras drogas, assumindo um papel não somente de naturalização sobre o uso, mas também de conscientização, responsabilidade e moderação, tópicos fundamentais e que levantam medo na opinião pública quando supomos um cenário de legalização no Brasil. Uma responsabilidade enorme. E a gente sabe que isso acaba sendo um ônus muito grande para vocês e justamente por isso, por quê? Vocês decidiram matar essa bola no peito e falar, a gente vai assumir esse ativismo na internet, que ainda é muito pequeno no Brasil e vocês têm 600 mil inscritos no YouTube, para mais. E assim, isso é uma quantidade muito grande para o conteúdo de maconha, sabe? De falar explicitamente, de falar eu uso, eu milito. E por que vocês decidiram bater essa bola? Em que momento da vida de vocês aconteceu essa decisão? Acho que foi uma crescente. Mas sabe o que é muito louco? A motivação acho que foi mais fazer nosso trampo audiovisual. E aí as coisas foram acontecendo e você vai criando a consciência daquilo. Mas não foi um dia a gente acordou, bom, vamos fazer Existe um negócio que, no mundo audiovisual, por exemplo, eu trabalho pro Universo, trabalho de freela. Se eu for fazer uma diária, é muito comum terminar uma diária e todo mundo fala, é muito comum, você não tem noção, Então essa normalidade foi pro vídeo, porque é normal pra gente, realmente. No meu dia normal, mesmo que eu não fume tanto assim no dia a dia, termino uma diária, galera bola uma assim, normal, aconteceu. Mas assim, eu tive muito medo de ir pra frente das câmeras. Eu entrei no projeto porque a gente falou, mano, a gente ama o que faz, então vamos fazer do melhor jeito que tem, tá ligado? Sem ter que se vender, sem ter que responder pra ninguém, vamos fazer o que a gente gosta e falar do que a gente gosta. Mas quando chegou a hora ali de meter a minha cara, porque a gente procurava várias pessoas pra atuar, a gente colocava outras pessoas e era sempre muito difícil fazer funcionar esse horário, essas coisas. E precisava ter, porque eu chegava no final de um dia, de uma diária de tudo, e a roda era só mulher. E precisava ter mulher. E eu falei, mano, eu não vou enfiar na cara lá, os caras vão me matar, a nossa audiência era 97% masculina, era um bagulho assim. Então eu tive muito medo, e eu falei, mano, é foda, depois que você faz um vídeo, você vai ter que fazer pra sempre, acabou a sua vida. Mas aí acabou a sua vida. Aí foi da decisão de que eu achei que precisava ter mina. E se tivesse que ser eu, então que seja eu, vai, foda-se. Eu medão, mas a galera foi muito fofa e até hoje a galera é muito fofa e abraçou a ideia. O mais doido é que a gente nunca pensou em ser ativista mesmo. Nunca! Eu acho que, sei lá, também acho que até agora eu não me vejo como ativista, tá ligado? Eu não me denominaria. Eu faço uma parada e ela vai ali e atinge quem tem que atingir e se propaga. Se eu tiver um amigo reaça, eu vou trocar ideia com ele do mesmo jeito que eu troco uma ideia no vídeo do 1-2, sabe? Se eu tiver um amigo que é maconheiro, eu vou trocar ideia com ele do mesmo jeito. É que não necessariamente o ativista também, não necessariamente quem é o ativista, ele não aceita o que é o contrário dele, né? Que a gente tem esse estereótipo de que o ativista não tá muito ligado a algo muito radical, ligado a algo extremo. E quando a gente via, ativistas dentro do YouTube, a gente falava, não, a gente é produtor de conteúdo, mas não tem nada a ver com ativismo. Nossa, eu acho que... Mas o próprio ser e existir já é um ativismo. Sim, é porque eu, como opinião pessoal, acho ativismo chato pra caralho.
Você tá olhando por esse viés que ele falou. Totalmente. Igual, tipo, quando eu era mais novo... não vou falar isso. Sabe, mano, a partir do momento que você tem que ir todo ano pra Marcha da Maconha, então acho que aí realmente nos tornamos ativistas. Mas sabemos que, especialmente no Brasil, não é tão simples assumir o papel de levar informação, mostrar o rosto e falar abertamente de maconha. E o pessoal do 12 também sabe. Pessoalmente, o motivo principal dessa luta é para que outras pessoas de outros perfis possam viver como a gente vive. Porque eu hoje, com esse perfil branquinha, mulher, hétero, quando eu coloco a minha cara no YouTube, no mundo, para falar de maconha, eu não sofro tanto com isso como as outras pessoas sofrem no dia a dia. Então eu acho que a legalização ela não vem para mim, mas a busca dela é para fazer que outras pessoas de outros perfis possam participar desse mundo, parar de usar isso como desculpa para, sei lá, recriminar e é que hoje matar, né? É que hoje tem gente morrendo e tem gente sendo presa e não é o dono do helicóptero. Essa questão do privilégio de vocês é bem definida na cabeça de vocês e foi ou não um fator determinante para vocês estarem aqui hoje sendo um canal 12? Cara, mas no começo eu não fazia tanta ideia assim de que eu era privilegiada. São nos últimos anos que tem se falado muito mais sobre isso, é que eu tenho percebido que ao longo da vida, é parte de ser privilegiada não perceber que você é privilegiado e sofre com isso. Com certeza foi determinante, mas de uma maneira inconsciente. E acho que depois de entrar na luta é que a gente foi perceber que as consequências eram diferentes para os outros e pra gente. Você percebe que você está preenchendo uma lacuna, uma brecha que o próprio sistema criou para usar contra ele, tá ligado? Tipo, beleza, então vocês não querem bater na gente na rua, então a gente vai falar justamente disso. E se fosse a gente? Saindo da biqueira com 10 dias do bolso, tá ligado? E aí eu tenho um amigo negro, né, que eu conheci na faculdade, né? E aí uma vez no boteco a gente tava conversando lá e tudo mais, e aí eu fiz faculdade na Avenida Paulista. Quem não conhece quem é de São Paulo, a Avenida Paulista é tipo a parte mais cosmopolita da cidade, né? Muito doido, tem de tudo. Nova York Paulista. E aí a gente tava falando que tinha muita polícia, que eu nunca tinha tomado enquadro na vida. Tomei borrachada já em protesto, agora enquadro não. E nesse dia esse meu amigo falou que tinha tomado 21 enquadros na vida. Tipo, ele estuda no mesmo lugar que eu, sabe, teoricamente. Ele tá fazendo a mesma faculdade que eu, ele tá no mesmo lugar que eu. Ele tomou 21, eu nunca tomei um enquadro na vida. O que tá errado, entendeu? E é um choque de privilégio, você fala, caralho, cuzão, 21. Voltando um pouco na história do canal, o primeiro apresentador do canal foi o Diego, né, um amigo nosso aí que já partiu, já foi pra outra viagem. E ele, mano, ele andava de moto, fazia entrega de pizza. E ele tomava, tipo, sem sacanagem, assim, entre 5 e 10 enquadros por dia. Era, né? Ele sempre contava sempre de história. Tinha história de enquadro. Eu falava, como assim, Diego? Ele falou, mano, eu sou preto, ando de moto. E ando que nem loucão mesmo, de noite já era, os caras sempre me enquadram. E aí quando ele começou a fazer o bagulho, tipo, 12, a gente meio que viralizou regionalmente, assim, no município de Osasco e região, né? E aí os polícias já estavam abordando ele, falando, você não é aquele maluco lá que fala de maconha, tá fudido, né? Isso aqui, tipo, então ele começou a ficar com medo e acho que parte do afastamento dele veio disso, assim, ele falou, eu não posso assumir essa bronca agora na minha vida, cara, infelizmente. Aí a gente, num movimento inconsciente mesmo, a gente se jogou pra frente das câmeras, porque era o jeito mais fácil de fazer, né? Já que estávamos nós escrevendo, e por trás ali da produção, porque não a gente tomar a frente, assim. Então acho que entrou nessa brisa da brecha aí, né? A gente se apropriou um pouco. Não é segredo nem novidade para ninguém que negros e moradores de favela sofrem muito mais não somente quando são usuários, mas também quando são traficantes. Sim, o próprio conceito de crime e punição muda dependendo de onde seja cometido e por quem. Sabemos que o tráfico de drogas não começa na favela. Não é o aviãozinho que passa a droga pelas fronteiras. Mas mesmo assim, é na favela onde se sofrem as consequências, os tiroteios e o cenário de guerra. O André fala disso. O André é o cara que tá vindo falar da favela. O André é o cara que tá, tipo assim, jogando a favela no debate, em pauta. Tipo assim, mano, ele entende que isso aqui é varejo. Então por que a guerra tem que combater o varejo no... Sacou?
Então ele é o cara que está se predispondo a falar disso, ele é o cara que está buscando, né, pegar a favela e falar, mano, ó, tem esses contextos aqui, entendeu? Tem a abordagem, tem a educação do policial, tem a guerra no combate, né, que é essa guerra que eles falam, que é o combate ao tráfico de drogas, tem tudo isso, mas está combatendo ao varejo, ao micro. Mas esses moleques que muitas das vezes estão com frio, estão com fome, sacou? Não consegue defender um aluguel, não consegue defender uma pensão, se tiver que pagar uma pensão, ele não vai pensando que é o mar de rosa. O mar de rosa não é culpa da periferia. Vou botar a cara, tráfico não é culpa da favela, mano. Nós não tem tipo ninguém aqui fabricando 300 fuzil por hora não, nem por semana. A gente não tem nenhuma plantação aqui de hectare de erva não. A gente não tem tipo nenhum laboratório mega montado boladão pra gente pegar a folha da coca e transformar ela aqui em 100%, uma cocaína 99. Não tem, mano. Não é culpa nossa. Sacou? Não é. Tipo assim, pra falar disso vai ter que começar, tipo, as estruturas estão todas abaladas. Pô, tipo, mas aí quem paga o pato é nós. Quem vai pagar o pato vai ser sempre a periferia, vai ser sempre o favelado. O inocente que morre, a mãe vai ter que morrer com a roupa, vai morrer com o enterro, vai morrer com a dor, vai morrer com tudo. Sacou? E não tem ninguém pra ela culpar. Não pode culpar ninguém. Tá arriscando ela ver um policial matar o filho dela e ela não poder nem ir na delegacia da queixa daquele policial, porque o medo aqui é muito grande. Sabe? Isso gera ódio. O ódio gera o quê? Um montão de moleque inconsequente, cheio de ódio mesmo no coração. E a massa continua sendo alimentada. O sistema gosta disso. Porque as grandes imprensas, as grandes mídias, elas querem vender. Elas querem factual. Elas querem o molequinho da central puxando o cordão. Falar que aquele moleque vai puxar cordão pra fumar maconha, muitas das vezes ele não tá puxando cordão pra fumar maconha não. Ele tá puxando cordão pra levar um dinheiro pra casa. Porque se ele chegar em casa sem dinheiro, ele ganha um pau. Falar de racismo e preconceito de classes é fundamental na discussão sobre a legalização. Não somente pelas questões legais e penais que já expusemos aqui, mas também por motivos econômicos. Se a maconha for legalizada, quem vai lucrar com ela? Se tirarmos o tráfico das favelas, o que vai entrar no lugar? Nas favelas, por exemplo, a gente tem no Jacarezinho um coffee shop, a Estufa, ela não vende maconha, eles vendem seda, é um local onde se tem a cultura da maconha, a roupa, as músicas, o rap, né? Um lugar sensacional, já fui lá várias vezes, meus amigos estão lá, né? Então é um coffee shop onde não se vende maconha, mas por que a Estufa no Jacarezinho não poderia ter? Basta até que eles têm CNPJ, mas poderia ter o CNPJ, poderiam vender maconha de forma regulamentada, poderiam ter várias lojas no Jacarezinho vendendo maconha. Quer dizer, a maconha tem que ser vendida legalmente, de forma regulamentada, no Jacarezinho, em Manguinhos, na Maré, nas favelas, nos morros do Rio de Janeiro, e se fosse legalmente regulamentada, porque é um mercado bilionário, é um mercado de toneladas, bilionário, esses bilhões poderiam ficar nas favelas, né? Vários jovens que estão hoje fazendo esse comércio ilegal poderiam fazer de forma legal, e esses bilhões poderiam ficar na favela, poderiam ser inclusive tributados, trazendo impostos, né? E com isso a gente iria, né, ao encontro a dois objetivos da República Federativa do Brasil, constituem objetivos da República Federativa do Brasil, está no artigo 3º. Erradicar a pobreza e a marginalização. Não digo erradicar, mas digo reduzir. Já pensou esses bilhões ficando na favela e esses jovens que estão ilegalmente no mercado, que são os marginalizados, passando a vender de forma legal. Isso aí pode trazer muita riqueza, vai ser fundamental para a redução da violência, para entrar grana para as pessoas que mais precisam, né? Porque vai ser muito injusto também
legalizar a maconha e a favela não poder vender maconha. A favela é que tem que vender maconha, porque quem resistiu na luta, não só de consumir a maconha, mas como vender a maconha, foi a favela. Então, vai ser muito injusto se a maconha for legalizada, regulamentada, o mercado, e a favela não poder vender maconha. Então, eu tenho um pensamento social político que eu acho que saúde e educação não deveriam ser privatizadas, sabe? Eu acredito que não é justo ter escola particular e não é justo ter hospital particular. Mas como já é privatizado, vem esse lance de legalizar maconha, esse lance de redução de danos, de combater tudo, de arrecadação de imposto, que é um imposto milionário. Acho que vamos começar um trabalho de, tipo assim, população de rua. Acho que o dinheiro da maconha ela tem várias funções, mais do que enriquecer o país e enriquecer o cofre político, sabe? Então, acho que muito assunto a gente tem para tratar, então não dá para deixar 100% a favela de fora do sistema. Então, assim, é um imposto bilionário que tende a ser arrecadado. E aí, a gente vai começar a investir onde esse imposto bilionário? Na favela, nas escolas públicas, nos hospitais públicos. Então, sei que o dinheiro vai estar aí, sei que eles vão conseguir, a gente está nessa soma, entendeu? Mas é aquilo, se a gente bobear, eles botam a gente de fora. Hoje o André é o cara que fala pela favela. Pode ser branco, de classe média, político, mas ele não riscou a favela. Ele não riscou, podia ter riscado, ele não riscou. Então ele tem nosso apoio, sabe? Ele tem nosso apoio, ele tem nossa moral, tem nossa amizade. E no que depender de nós, a gente vai apoiar ele a levar a favela como o tema principal quando o assunto for redução de danos e o repasse desse imposto. Bom, já falamos sobre os aspectos legais, os aspectos econômicos, mas existe um outro ponto extremamente importante na discussão sobre a legalização e que deve ser um dos primeiros a serem considerados: o medicinal. Com os avanços da medicina, já não é segredo nem novidade que a maconha é fonte de ativos benéficos e grandes agentes no tratamento de diversas doenças e outras condições neurológicas e psicológicas. Porém, como o acesso a esses medicamentos é possível num contexto de criminalização? Há pacientes que conseguem liminares para plantio ou compra, mas não deveria ser um direito de todos e não somente de alguns? Para isso, existem algumas instituições e organizações em prol da causa, e uma delas é a Mães Conhas. As Mães Conhas são um grupo de mães irresponsáveis que fazem uso da cannabis para o tratamento dos seus filhos. Ângela, uma das porta-vozes do grupo, conversou com a gente e contou um pouco sobre essa luta. O Mães Conhas ele surgiu de um movimento bem pequenininho de algumas mães que já estavam inseridas em vários grupos de WhatsApp e que decidiu, por conta própria, dar o óleo de cannabis para os seus filhos. Nós não tínhamos mais condição financeira para arcar com despesas de consulta médica, prescrição, e a compra do óleo importado. Então, nós estávamos nesse estado de vulnerabilidade, de abandono mesmo, né? Porque quando você tem um período muito longo com um paciente crônico, você vai gastando todos as suas economias. Aí quando acabam as economias, você vai pagando, vendendo o que você tem, né? Você para de trabalhar, vai sangrando, né? Até que você chega num estado de vulnerabilidade absoluta, muitas vezes tendo que depender de amigos para se manter. Então, nós éramos mais ou menos 5 mães nessas mesmas condições. Então, nós estávamos nos grupos de WhatsApp, mas assim, o médico que oferece a consulta, a prescrição e o acompanhamento, mas é R$800 a consulta. Bom, eu teria que ter R$800 no meu orçamento para conseguir o acompanhamento médico. Mas ele só prescreve o importado. Então isso não iria resolver muito a nossa vida. Então, no momento de desespero, nós nos encontramos com o Dr. Paulo Fleury,
pedimos socorro e ele prontamente nos deu todo o atendimento humanitário e a orientação para o uso da cannabis. Então nós decidimos assim, vamos fazer um grupinho bem pequenininho, só dessas 5 mães que foram atendidas, né? Tô te dando um resumo. Vamos fazer um grupinho bem pequenininho, só nosso, e aí o Dr. Paulo Fleury vai acompanhando a gente. Então fizemos esse grupinho. E aí que nome que a gente vai dar pro grupinho? Vamos colocar Mães Conhas logo, vamos escancarar, né? Porque a gente até comentava, nós somos Mães Conhas nos grupos, né? Mas na hora de fazer o marketing, as pessoas não tinham muita coragem ainda, né? Não sei, enfim, ou não gostavam. Mas aí nós gostávamos muito desse nome, porque nós éramos o estado de necessidade. Sim. Nós éramos o estado de necessidade na saúde, na educação, na sociedade, né? Financeiramente falando, e o estado de necessidade na própria causa. Sim. Além das lutas citadas por Ângela, as mães ainda enfrentam o preconceito de medicar seus filhos com a cannabis. A desinformação ainda é a primeira causa de todo o preconceito que cerca o tratamento. Ao contrário do que prega o senso comum, não é somente o CBD o ativo medicinal extraído da cannabis. O THC, muitas vezes tido apenas como substância recreativa, também é capaz de auxiliar no tratamento de diversas doenças. O CBD, nome mais simples do canabidiol, tem poder analgésico, sedativo e anticonvulsivo. É utilizado no tratamento de doenças como epilepsia, esclerose múltipla, esquizofrenia e o mal de Parkinson. Já o THC, o tetrahidrocanabidiol, tem poder antidepressivo, estimulante do apetite e anticonvulsivo. Auxilia no combate de doenças como síndrome de Tourette, asma, glaucoma, esclerose múltipla e mal de Parkinson. Por isso, o discurso muitas vezes conservador de que o THC só é utilizado por quem quer ficar chapado é desinformado e põe em risco a vida de milhares de pacientes que dependem do THC para sobreviver. Enquanto no Brasil o plantio e o consumo de maconha forem proibidos, o acesso a esses medicamentos será caro e restrito. A grande maioria das famílias que não tem condições de usar o óleo de cannabis importado ou plantar e cultivar, e é uma grande maioria mesmo, por isso que o Mães Conhas cresceu. Porque a gente sabe que não dá para uma pessoa que cuida sozinha de um paciente crônico cuidar de uma plantação. Então a gente acaba tendo que buscar a ajuda de pessoas que têm tempo para fazer e que se arriscam, né? A situação na época que eu plantei era uma situação complicada. Eram poucas pessoas tinham conseguido o habeas corpus. Eu me lembro que os únicos que tinham o habeas corpus era a Guete e a Cidinha. Eu tentei o meu habeas corpus, né? Só que minha filha faleceu antes de chegar. Então a gente acaba tendo que buscar a ajuda de pessoas que têm tempo para fazer e que se arriscam, né? Essa ajuda é uma faca de 2 gumes, porque existem pessoas solidárias, pacientes, que plantam para ele e pode até dividir o óleo conosco, mas ele está colocando em risco a vida dele. Existem pessoas que vendem o óleo, mas pessoas que vendem, elas estão cometendo um ato ilícito. Alguns querem só ganhar dinheiro, mas a gente só quer o remédio e a gente sabe que funciona. Todo esse esforço, toda essa disposição para enfrentar estigmas, preconceitos e leis nem sempre justas tem fundamento. A certeza de que a medicação funciona, não só para Janaína, filha de Ângela, mas também para tantas outras crianças atendidas pelo Mães Conhas.
você sabe que existe uma planta que é proibida, mas você não sabe dos bastidores, né? Isso. E quando você começa a ter a visão desses bastidores, e por isso que eu falo, precisa ser dito, o movimento precisa começar a mostrar a cara. Sim. A realidade do estado de necessidade, entendeu? Da vulnerabilidade em que as famílias se encontram. Porque os bastidores, todo mundo tem medo de falar que não faz as necessidades fisiológicas porque não tem tempo, que não toma banho, que não escova os dentes, porque é desumano isso. E dói demais você assumir que você viveu essas situações extremas. É desumano falar assim, a minha sala, antes da maconha, era limpa 2, 3, 4 vezes por dia. E chegou num ponto que até hoje eu tô começando a comprar minhas roupas de cama de novo. Porque eu joguei tudo fora. Chegou um momento que eu não aguentava mais lavar sangue. Entendeu? Eu não conseguia mais lavar roupa suja de sangue. Não tinha como. Eu não aguentava mais. Então o que eu fazia antes da maconha? Eu jogava fora. Até porque eu ia correndo para o hospital, largava tudo sujo aí você esfregava. Quantas vezes eu não esfregava e tipo, de sangrar os meus dedos com raiva, aquele lençol, e o sangue não saía, sabe? E com raiva. Até que eu falei, não, por que eu tenho que esfregar isso? Eu vou jogar fora. Vai embora, isso não me pertence. Eu vou mudar essa situação. Entendeu? Eu vou plantar, eu vou conseguir. E assim, minha filha usou a cannabis que eu plantei, usou a cannabis no mercado negro, porque era o que eu tinha para hoje. Com a primeira dose da cannabis, ela teve uma boa melhora. No primeiro dia, naquele dia, ela já não se automutilou. Isso pra gente era muito. Naquela semana, ela não foi pro pronto-socorro. Então, tem a minha filha, por exemplo, quantos pacientes como a minha filha, graves, que a família não tem informação, não tem instrução, não tem dinheiro, não tem condições de cultivar. Essas vão continuar na marginalidade, sabe, comprando óleo aí de um mercado clandestino, em detrimento do quê? De uma política de drogas equivocada, criminosa, hipócrita. Tá? Mas isso eles fazem porque eles não têm um filho, um pai, uma mãe, numa situação extrema. Até quando a gente vai viver isso? Nós estamos no século XXI e as pessoas não precisam passar por uma situação extrema para apoiar o socorro. É socorro imediato aos pacientes que precisam. A minha filha, se ficasse sem tomar o óleo de cannabis, ela entrava em óbito. Isso ficou muito claro muitas vezes. O risco iminente de morte da minha filha, com um laudo médico comprovando. No dia que a minha filha foi para a UTI, que ela entrou na UTI e não me deixaram ficar com ela, o óleo não entrou. Minha filha durou 3 dias e foi embora. Eu queria ela do jeito que ela era. Ela me fazia feliz. Ela me ensinou tudo o que eu sei. Se hoje eu sou um ser humano melhor, foi por ela. Ela podia não ser bem grata, não ser bem aceita para a sociedade que nós temos hoje. Mas para minha casa, para minha família, para o meu grupo de amigos, ela era importante. Para mim, ela era a única coisa que eu tinha nessa vida, entendeu? Então, é isso.
Em resumo, para os pacientes medicinais não basta que a importação, produção e comercialização somente dos óleos à base de cannabis sejam legalizados. O alto custo desses medicamentos continuará sendo um agente impedidor do acesso a todos. É preciso legalizar o plantio para que cada família possa ter o direito de produzir os seus próprios medicamentos. Mais do que isso, é preciso legalizar para desafogar o sistema carcerário, para gerar renda, para que as pessoas parem de morrer, principalmente nas favelas. Pode não ser um caminho fácil, podem ser necessárias diversas adaptações e mudanças, mas fácil já não é no presente. Por que não apostar em um futuro diferente? Bom, lá no começo desse documentário, nós perguntamos: por que nós que não fumamos, não traficamos, devemos nos importar com a discussão sobre a legalização da maconha? Bem, ao longo desse documentário eu acho que ficou claro. A legalização é um problema social, é um problema de saúde e é um problema de segurança. Assaltos, tiroteios, balas perdidas, homicídios, enfim, são inúmeros os fatores que são movidos pelo tráfico de drogas. Drogas que poderiam estar na mão das leis. Drogas que poderiam estar sendo comerciadas de forma regulamentada. Como dizem as mães dos pacientes medicinais de cannabis, não espere precisar para apoiar. A legalização precisa ser discutida hoje, por quem fuma, por quem não fuma, pois é um problema de todos. E como um problema de todos, todos nós devemos estar abertos pelo menos a discutir. Espero que esse documentário tenha conseguido te informar, tenha conseguido te ajudar a entrar nesse debate. Um debate urgente e que diz respeito a todos nós. Regras, eu não me agrego a nenhuma delas. Me chamam de marginal só por fumar minha erva. Porque isso tanto nos interessa, já está provado cientificamente o verdadeiro poder que ela age sobre a mente. Quer nos limitar de ir mais além.